Boa tarde, gente. Hoje a gente está aqui com a Luana. Tudo bem, Luana? Tudo bem. A Luana vai ser a nossa primeira entrevistada. Luana, como vai funcionar a nossa dinâmica? Você vai girar a roleta, vai cair um número da roleta e a gente tem um cartãozinho com a pergunta. E você responde, tá bom? Vai lá. Pergunta número 1. Como a educação pode ajudar a combater o racismo? Eu entendo assim que a escola ela tem que dar um apoio às pessoas que sofrem, que passam por essa situação, né? E isso é muito importante, a escola ali tá presente, acompanhando, né, os casos que acontecem, dando suporte à família, aquela atenção, né, devida, e não ignorar, né, essa situação. Então você concorda que a escola é muito importante nessa luta contra o racismo? Concordo. Eu entendo perfeitamente que há uma necessidade da escola estar presente, né, que é muito importante. Tá bom, obrigado, Luana. Estamos aqui com a Helena e vamos fazer a entrevista com ela. A senhora vai pegar e rodar e o número que cair vai ter uma pergunta para a senhora. Caiu o 7 verde. Você já recebeu alguma informação sobre o racismo durante sua formação escolar? Sim. Quais são? Que a gente não deve ter preconceito, né? Com gente que é da nossa cor. E aí... Sim, isso. E a senhora acha que isso prejudica muito para quem tem a cor de pele preta? Claro, constrange a gente, né? Isso não deixa a gente progredir. Tá bom, obrigado. Boa tarde, estamos aqui com a Silmara. Como a senhora tá? Tá bem? Tô bem. Ó, como vai funcionar a dinâmica? A senhora vai rodar, vai cair um número, aí ali tem algumas perguntas. Aí o número que cair a senhora vai responder. Vai, pode rodar. Deixa ela, gente. Caiu 8. É de matemática? Não, é pergunta sobre o racismo. Sobre o racismo. Já presenciou alguma situação de racismo na escola ou no trabalho? Comigo? É. Comigo não. Mas eu já vi amigos passarem por isso. E como foi assim, mais ou menos? Foi chato, né? A gente fica com raiva, dá vontade de voar no pescoço da pessoa assim. Mas não pode. O que a senhora fazeria para, tipo assim, para combater o racismo assim? Ai, não sei. Na hora eu pedi pra minha colega se afastar e não ligar, ignorar, porque quanto mais a gente fica dando trela, mais a pessoa fica fazendo isso, né? Mas aí na hora eu não sei o que eu faria não, se fosse. Se fosse para dar um conselho para alguém que tá sofrendo isso, o que você falaria? Eu falaria pra se afastar de quem tá fazendo isso, porque a pessoa quando ela pratica o racismo com alguém, a pessoa é doente da cabeça, a pessoa não é muito normal. Porque só uma pessoa que não é muito normal da cabeça pra fazer esse tipo de coisa, né? Tá bom, obrigado. Aqui com a Eliane e ela vai ser a nossa próxima entrevistada. Tudo bem com você, Eliane? Tudo bem sim. Eliane, como vai funcionar a nossa dinâmica? Você vai girar a roleta, vai cair numa pergunta e aí a gente vai ler a pergunta e você dá a sua opinião sobre isso, tá bom? Vai lá então. Caiu o número 6. Deixa eu ver. Qual o papel da família na luta contra o racismo, Eliane? Então, na minha opinião, eu acho que tudo começa dentro da sua casa, na sua família. Porque esse negócio de racismo está crescendo muito e aí as pessoas elas estão ouvindo coisas na rua, em lugares e estão pegando para si. E aí
acaba como se o racismo fosse uma coisa da mente da pessoa. Começa com ela, eu não posso ir ali porque fulano tá ali e a cor da minha pele não me permite chegar ali. Não, não existe isso. A cor da pele não existe. A gente tem que ter menção na nossa mente que a cor da pele não existe. A gente tem um lugar de ficar onde a gente quiser. O nosso lugar é onde a gente quiser entrar e sair. Ninguém tem a obrigação de impedir ninguém de ir e vir por causa de cor de pele. Então, dentro da nossa casa, os pais precisam tá falando isso com as crianças. Porque a gente tem mais intimidade dentro da nossa casa, de falar, ô mãe, hoje aconteceu isso e isso na escola, meu coleguinha assim, assado. A gente tem por nossa obrigação ensinar, porque aí ninguém no mundo vai conseguir fazer o quê? Enganar a nossa família. Porque a gente tem direito de ir e vir aonde quiser, ficar aonde quiser, entrar onde quiser, não vai ser a nossa cor de pele que vai nos impedir. Então tudo começa dentro da nossa casa. Obrigado, Eliane. Gente, estamos aqui com a Tainara e aí ela vai responder uma pergunta aqui pra gente sobre antirracismo. Tainara, como que a gente pode trabalhar o antirracismo nas escolas? Então, primeiramente, eu acho que deveria ter respeito entre os alunos, até nossos amigos mesmo, e eu acho que as pessoas, a professora, o grupo poderia se identificar mais com o assunto, com as pautas, incluir palestras, projetos, trazer um pouco da história, né, sobre a luta dos povos negros, falar sobre mais o assunto e explicar, intensificar, e também a questão sobre brincadeiras, porque antigamente, né, na minha época mesmo, a gente não tinha... O racismo era um tema muito oculto. A gente poderia brincar, chamar, fazer certas coisas, né, certos bullying, e ninguém falava sobre isso. Entendeu? Até mesmo sobre a questão de zoar o amiguinho, apelidar, mas é meu amigo, mas na minha família tem histórico de ter um tio negro, um pai negro. Isso não, eu acho que isso não tem nada a ver. Mas, como eu te falei, primeiramente o respeito, incluir mais projetos, falar um pouco mais das histórias abertamente, não só como, os negros eram escravos. Não, gente, tem várias pessoas negras que fizeram histórias, que foram artistas. Então, não trazer só a experiência ruim, mas sim as partes boas, os benefícios que ele, no caso, veio para a sociedade, para o Estado, entendeu? E é isso. Obrigado. Oi, gente, nosso próximo entrevistado é o Rodolfo. Ele vai girar aqui a roleta e nisso que o número cair, a gente vai fazer pergunta. Pode rodar. 12. Como a sociedade pode unir para acabar o racismo? É muito complexo, né? Porque não é assim, se a gente for falar, é só a gente se unir e parou, sabe? Tipo, como que cura o desemprego? Procura emprego, trabalha. Eu acho que a gente já está começando, ou a gente já está trabalhando para ter personalidades, para ter pessoas influentes, para ter referências, tanto políticas quanto referências bibliográficas, quanto referências artísticas mesmo. Mas eu acho que a gente precisa estar sempre nesse diálogo e trazer sempre esse diálogo, seja esse diálogo político, seja esse diálogo social, seja esse diálogo pessoal, de trazer o racismo como existência, validar isso, porque muitas das vezes tentam apagar a existência do racismo, muitas das vezes tentam ocultar ou dizer, não, isso não existe, isso já foi, mas isso de fato é vivido diariamente. Então a gente entender e aceitar isso, mas entender no sentido de mudar, entender no sentido de beleza, isso existe, e o que a gente pode fazer, e o que a gente vai fazer, e enfim, através de diálogo, através de educação mesmo, seja escolar, seja educação externa, seja referências, e através disso, através dessas rodas de conversa, desses diálogos, superar o racismo. Pode girar mais uma vez. Já viu uma ação antirracista em sua comunidade ou escola? Ação antirracista. Na minha época de escola, não. Eu hoje em dia faço faculdade, hoje em dia curso a graduação. Vejo coletivos antirracistas, coletivos negros,
E a gente sempre tenta trazer isso, trazer pauta, trazer... enfim, trazer isso à tona e ter isso como conversa. Mas na minha época de escola, não. Hoje em dia eu sou ator também. Eu trabalho em uma companhia de teatro onde a gente aborda isso, a gente leva isso para as escolas. A gente tem uma peça específica para o bullying e aí que trabalha todo tipo de bullying. A gente vai explicando onde trabalha também o bullying social, bullying racial no sentido específico, né? Mas hoje em dia eu vejo a partir dessa perspectiva, mas na minha época de escola, não. Vai girar, e a última pergunta. As escolas estão preparadas para falar sobre racismo? Eu acho que são perguntas bem complexas, mais fáceis do que sim ou não, né? Eu acho que sim. Hoje em dia, sim. Hoje em dia a gente tem professores que estão sendo letrados, o mercado de trabalho está se renovando. Eu acho que se essa pergunta fosse feita 10, 5 anos atrás, eu diria que o corpo docente ainda estaria muito, sei lá, muito cru. Seria um diálogo muito novo, apesar de já é um diálogo antigo. Mas hoje em dia, acho que no ano de 2025, eu vejo que está sendo formado profissionais, que o corpo de docentes está sendo renovado. Então as escolas estão não perfeitas, não a partir de agora vai acabar o racismo, mas estão sim sendo preparados. Eu acho que já há uma preparação para abordar isso, para discutir isso. Então foi isso, gente. Muito obrigada. A gente está aqui agora com a professora Vivian, de História, para fazer algumas perguntas sobre educação antirracista. A senhora vai girar a roletinha, o número que cair, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Vamos na ilusão, peraí. Pronto, 12. 12. Tá tudo bem. Como a senhora se sentiria se fosse vítima de racismo na escola? Muito mal. Na verdade, qualquer tipo de preconceito, seja ele por raça, seja ele pela questão da sexualidade, do seu gênero, ele mexe com o teu emocional, com o seu físico, com o seu emocional. Ou seja, você se sente como se estivesse, né, sendo agredido emocionalmente, que é, às vezes, uma dor muito mais forte do que uma dor de uma violência física. Ou seja, você ser agredido emocionalmente quando alguém te ofende ou tenta dizer que a sua raça, seu gênero, ele tem um problema, como se fosse uma doença, isso é uma violência. Então, eu me sentiria muito mal e eu buscaria, de alguma forma, apoio coletivo para poder reagir a isso, ou alguma rede de apoio que eu pudesse ter forças para poder, né, ter algum tipo de resposta a essa situação. Tá bom. Agora você pode girar de novo. 4. Você acha que o racismo acontece só nas escolas? Não, o racismo acontece em todos os espaços. Nós vivemos numa sociedade profundamente racista, porque nós temos uma história de racismo. Nós nascemos, né, a sociedade brasileira, ela nasce num processo colonial que é baseado o quê? No estupro de várias mulheres indígenas e várias mulheres negras. E essas pessoas estupradas, elas não tinham nem direito à fala, elas eram usadas por esse sistema. Então essa sociedade que usou a mão de obra do negro para se formar, essa sociedade que usou dessa mão de obra, que usou dessas mulheres, ela se constitui numa sociedade extremamente preconceituosa, porque o trabalho era feito por essas pessoas. O branco não trabalhava. Então hoje você vê a maior parte dessas pessoas, negros ou descendentes de negros, indígenas e descendentes de indígenas e misturados, eles são a base da sociedade, ou seja, são aqueles que estão trabalhando, que estão sustentando essa sociedade. Então existe racismo em todos os espaços. Então essa história que existe uma democracia racial é um mito. Não existe democracia racial. Você vai ver que existe um abismo entre as pessoas negras e as pessoas brancas quando elas têm que conquistar espaços, seja em qualquer lugar da sociedade. Pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na vida acadêmica. Existe sim. Por isso que a meritocracia é um mito junto com a democracia racial. Obrigada.
Oi, gente. A nossa próxima entrevistada é a professora Josiane. Professora, a senhora vai girar isso aqui e o número que cair, eu vou ler a pergunta para a senhora. Pode girar. 5. Como a escola poderia combater o racismo? Trabalhando a convivência, né, de forma igualitária, fazendo com que os alunos se sintam acolhidos, né, inclusivos, para que não haja nenhuma discriminação. Tá bom. Pode girar mais uma vez, professora. 7. Calma aí. Na sua opinião, como o professor deve agir diante de um caso de racismo? Primeiro é conscientizar o aluno, né, quem é o agressor, assim dizendo, saiba das consequências de suas atitudes, né? Também acolher quem for, no caso, a vítima, para sempre não se sentir, como é que eu posso dizer? Não se sentir como se a culpa fosse dela, né? Mas ter consciência de que tem seus direitos, né? E também abordar o assunto de forma que chame um responsável, né? Vá para uma instância maior. Primeiro a conscientização, depois para as ações de sanção. Tá bom. Pode girar aí, vai ser a última pergunta. 8. Campanhas educativas ajudam a combater o racismo? Sim, sim. As campanhas ajudam a conscientizar. Às vezes tem pessoas que são racistas, né? Tem ações porque vem da família, vem cultura, vem de hábitos que ela nem tem noção dos danos que causam aquelas pessoas que estão no entorno. Então as campanhas trazem conscientizações. Alguns termos que nós utilizamos naturalmente no nosso dia a dia são racistas, né? Algumas atitudes que você vê muito comum, que já fizeram com você faz e ninguém nunca reclamou e são racistas. Então as campanhas trazem conscientização. Tá bom, gente. Então foi isso. Muito obrigada, professora. Obrigada. Since the number one, one is the loneliest number that you'll ever do.